Bom, então, vamos começar nossa reunião. Sua Marina, como não pôde ir, ia ser a dona Selene, que ia coordenar, e pediu para eu fazer essa parte para nós. Então, vamos começar com uma mensagem, para a gente ir harmonizando. Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se, remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Então, com essa mensagem, para iniciar o nosso encontro, vamos elevar, então, nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, a toda a espiritualidade amiga que está sempre presente conosco na casa, nos auxiliando na condução dos nossos estudos, e que a gente possa, um pouquinho mais, com o nosso encontro de hoje, dar um pequeno passo para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, em busca do destino final, que é os mundos felizes. Com base nessas prerrogativas, damos por aberto a reunião de hoje. Que assim seja. O seu marido tinha comentado hoje de manhã no WhatsApp que nós estávamos no item 45, que se nós estamos estudando a parte do sistema, o item 45 seria o sistema sonambúlico. Porém, eu olhei no vídeo, na gravação, acho que esse nós já tinha abordado, né, no outro encontro, né? Então, a gente está no item 46, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Alguém quer fazer a leitura, seja do presencial quanto do online? Sistemas pessimistas, diabólicos ou demoníacos. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e assentaram ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se, conquanto fraco é que o encontro hoje este sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir aí a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse último. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a velha semelhança, porquanto admitida. O que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios.
doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Bem difícil será persuadir uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que lhe vem dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. Há ou não há espíritos bons e maus? Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se assim lhes quiseres chamar? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer, sendo assim, uma de duas, ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a vontade de Deus, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque em boa vontade, e sua bondade não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros? Quarto, que provas podeis apresentar da impossibilidade de que os bons espíritos se comunicarem? Quinto, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir? Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude sem deixar vestígio que denuncia a fraude? Sexto, se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus e nos submetamos à vontade de Deus e suportemos sem queixa as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máscaras de Cristo numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para destruir o império dele, demônio? Se tais conselhos o demônio é quem nos dá, forçoso será cumprir o que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Sétimo, pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Oitavo, que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser-nos-á implícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia, e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Nono, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas ajam professando de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas adotaram unicamente com o intuito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações má, a cujo recebimento todos estão sujeitos.
dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança a quem se diz: não toques nisso, porque quem? A intenção pode ter sido louvável, porém, o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo torna a iniciativa. Todos querem vê-lo, quando mais não seja para saber como é feito, e muito espantados ficam por não o acharem tão feio como imaginavam. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente há para que todos os que não lhe são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mas ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo e sobre os que concernem aos do outro, não podendo negar os fatos, entenderam e apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros. Onde o temor do ridículo se mostra impotente, forçoso é que se deixem passar as coisas. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com um judeu pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitia a liberdade de pensar de modo diverso ao dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo esses perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas por que se encontram no mundo homens perversos? É isto o motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos, como os homens. O melhor meio de se obliviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibir, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Então, a gente tem aqui um item um tanto mais longo que os demais, né, justamente para explicar essa questão desse sistema. Acredito que Kardec, aqui no desenvolvimento, ele abordou muito bem, né, argumentou muito bem esse sistema com algumas perguntas, né, sempre trazendo a ideia, né, de que Deus é maior que tudo, né, é o maior de todos. Então, se fosse somente combatendo essa ideia de que somente os espíritos maus podem se comunicar, né, qual é a finalidade disso, né? Ele traz, né, aquela ideia, né, poxa, eu lembrei lendo essa parte em casa, né, aquela passagem, mas qual é o pai, aliás, qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Acho que é algo assim, na verdade, a frase.
e aqui Deus sendo Pai de todos, né, como que queria deixar que somente más influências chegassem até nós. Nós precisamos, a gente quando era criancinha, nós tinha aquelas más influências, daqui a pouco a gente tinha coleguinhas no colégio com os quais a gente simpatizava mais, outros com os quais a gente simpatizava menos. E aí, ao mesmo tempo, a gente chegava, aconteceu tal coisa em casa, nossos pais iam lá, não, fica por aqui, por ali, justamente nos orientando. Então, Deus, como um Pai maior, eu penso dessa forma, também deixa que as más situações, as más tendências cheguem até a gente, porém, ele também vai permitir o conselho do bem para que a gente possa ir criando, fazendo as nossas próprias reflexões, trabalhando a nossa própria reforma e seguindo o nosso próprio caminho. Alguém mais tem? Não, eu achei assim interessante isso. Agora não está achando, mas enfim, por mais que as pessoas considerassem que os demônios, né, estavam reconhecendo que tinha, então, eu achei interessante essa maneira dele. Por mais que ela acreditasse no espiritismo, então tinha um demônio, mas ele ainda não está vendo, né? Então é alguma coisa espiritual. Exato. Essa parte, acho que é a parte mais interessante. Eu acho que lerei um, mas acho que é bem a quem defendia essa ideia na época tinha o catolicismo e o espiritismo nascendo. Eu não sei se o Lutero já tinha se desmembrado da Igreja Católica. Eu ia pesquisar aqui, mas daí interferir na gravação. Poderiam usar o seguinte argumento: os demônios não são humanos. Porque eles acreditavam que os demônios eram anjos decaídos. E anjos não eram, segundo a crença daquela época, espíritos como nós, eram criados à parte. Eram seres já criados perfeitos, e alguns se rebelaram, seguiram Lúcifer e se voltaram contra Deus. Então eles poderiam fazer essa alegação, não, eles podem, porque são anjos decaídos. Mas aí Kardec pergunta, mas como é que os santos se comunicam? Santa Maria, assim chamada pela Igreja Católica, teve diversas aparições reconhecidas pela Igreja. Também poderão dizer, mas são santos. Moisés e Elias apareceram para Jesus, mas eles eram espíritos já santos no conhecimento católico da época. É uma argumentação que pode enganar bastante pessoas. E, no entanto, talvez seja essa uma das razões porque a Igreja Católica está perdendo fiéis. Segundo o censo, mais de 30% e pouco por cento do Brasil, segundo o levantamento, deixaram de ser católicos e se filiaram a religiões protestantes. E, além disso, 34% mais ou menos dos jovens entre 16 e 20 e poucos anos, 24 a 26 anos, no Rio de Janeiro, não seguem religião nenhuma. Não são vinculados a nenhuma crença. Porque essas pessoas raciocinam. Eu até fiz uma palestra ontem, é culpa desses jovens que não seguem religião nenhuma? Não, porque depois apresentaram uma religião que não condiz com a realidade. E até a palestra era sobre o papel das religiões no mundo de transição, que eu já fiz, quando eu fiz lá em Birubá. E você faz uma abordagem diferente. Não diferente, mas não exatamente como a primeira. E daí eu estava pensando, esses jovens entram nos bancos acadêmicos e aprendem a visão da ciência materialista e que contesta, porque não tem lógica. Qual é a prova que existe demônio? Já o espiritismo nos esclarece que não são anjos decaídos, que toda a criação espiritual é feita por Deus, simples e ignorante na sua origem, ignorante no sentido de não conhecer nada das leis, começar a aprender. E as pessoas vão perguntar, mas por que Deus não dá o conhecimento total às pessoas e a perfeição, daí elas não errariam? Também é um argumento que parece lógico, mas não é. Porque se desse, nós deixaríamos de ser seres livres, nós não teríamos o livre-arbítrio, nós seríamos como um programa incapaz de errar. Então, esses argumentos a gente pode trazer para quem defende essas
antigas teses que espero que não sejam mais defendidas, porque já tem bastante esclarecimento a respeito. Quem se comunica são espíritos. Se tem espíritos maus, que são tidos por demônios, o próprio texto diz, um homem mau, ao morrer, não vai se tornar bom, vai continuar mal. Ele pode se comunicar. Mas não, Deus não tolheu a comunicação dos espíritos medianos, dos bons, para nos esclarecer. Se numa sessão mediúnica só se manifestar espíritos perversos, a gente, nas nossas sessões mediúnicas, a maioria dos espíritos que se manifestam são espíritos rebeldes, mas não espíritos que podem mais que Deus. E eles estão aptos a serem orientados para modificar-se, para que eles sejam felizes, para que eles se libertem daquele círculo vicioso em que entraram, que é do ódio, do desejo de vingança, para que atinjam a felicidade. Ele demonstra isso que eles não são felizes. Mas não são contraditores de Deus com poderes absolutos, porque tem espíritos bons que vêm dar comunicação também, tem parentes das pessoas, como disse o texto, que vêm comunicar-se, dão prova da sua identidade, pelo que falam, pela memória que têm, e que outras pessoas não teriam. E tem espíritos missionários mesmo, espíritos de luz, que vêm dar orientação, que são os livros que nós temos, em especial, e principalmente as obras básicas, e depois as suplementares que nós temos aí, não se tem nem noção da quantidade de obras suplementares que nós temos para receber. Só que então é cabal, é mostrado. Então, Kardec aborda esse sistema para que a gente tenha uma ideia. Qual é o fundamento disso? E daí ele coloca esses pontos. Aqui que se enumera de 1 a 9. Como disse o Gustavo, está mais do que claro. Onde está a lógica? Mais alguém, pessoal? Do online? Rosana, Selmar, Dona Sandra, Vanessa. Acho que nesses 9 itens aí, o Kardec esclareceu, né? De forma bem convincente. De como se comporta, né? E a gente estudando já, e lendo também o livro dos Espíritos, a gente compreende que Deus dá oportunidade para todos, né? Mesmo até a mediunidade, né? Para quem acredita e para quem não acredita também vem com essas virtudes. Para mim, ficou bem esclarecido aqui. E até assim, nos filmes, as pessoas assistem, às vezes não têm tanto conhecimento sobre a doutrina, e assistem os filmes que tratam de demônios, né? Tem a freira, né? Um exemplo, que o demônio se manifesta, e as pessoas assistem aquilo, não têm um conhecimento, e acabam confundindo isso com o espírito, né? Acham que confundem o demônio com o espírito, e o demônio seria algo não humano, que nem falaram. Eu acho que os filmes também acabam confundindo bastante as pessoas que não têm, assim, uma noção. Essa questão dos filmes também, às vezes a gente pega... Eu nunca assisti, nem gosto, às vezes, de filme, por mais que a gente estuda espiritismo, eu não gosto de filme de espírito, na verdade, porque o pessoal já leva para um lado ruim, né, da coisa. E às vezes tem filmes ali que são, por exemplo, baseados em fatos reais, mas um dia, conversando com um amigo meu que gosta muito de cinema, ele falou que o fato de ser filme baseado em fato real não significa que foi daquela forma. Ele pegou, por exemplo, já aconteceu o naufrágio do Titanic. O pessoal fez toda uma narrativa justamente para impressionar. E é isso que pega principalmente essa questão, se a gente pega filmes de suspense, terror, que abordam alguma coisa de religião,
né? Sempre é coisa de espírito demônio, encarnando, como é que se diz, incorporando, sabe, a pessoa se debatendo e tudo mais, né? Eu não participo, não tenho intimidade, né? Eu não participo, por exemplo, das sessões mediúnicas e tudo mais, né? Não sei, embora tenha histórias, na verdade, né, de incorporações, obsessões, na verdade, às vezes muito fortes, né, mas tem, acho que essa questão dos filmes, acho que é mais uma fantasia, um cenário para impressionar. E aí, se tu não está... Exatamente. Tem uma história de 1h20. Criar todo em torno daquilo, mais uma fantasia. E tem pessoas que gostam, tem gente que não. Eu não gosto. Eu não gosto também. Tem criança que gosta, né? De jovens, né? Então, tem que fazer bem, não fazer uma forma. Cadê gente? E os médiuns que aparecem nesses filmes são estereotipados para pior. Sim. Geralmente são pessoas deformadas, com aparência assustadora. Nada a dizer que nada a ver com a realidade. Não que não tenha médiuns nesse aspecto, mas não é a regra. Se nós formos olhar, a maioria dos médiuns, se não disser que é médico, não sabe o que é. São pessoas normais, que a mediunidade é uma coisa normal. Segundo esse tópico que nós estamos estudando, diz que todo mundo tem mediunidade, mais ou menos. Alguns ostensivam, outros não. Mas, de uma forma ou de outra, todos temos. O livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é muito mais do que imaginais, que de ordinário são eles que nos dirigem. E daí a gente tem que entender como assim dirigem. É porque nós temos uma vontade, uma tendência, e os Espíritos, de posse dessa informação, nos influenciam naquele sentido. E aí a pessoa, não, mas foi o Espírito que me induziu. Mas você aceita se quiser, eu tenho um livre-arbítrio, você nunca for. Você escolhe. É que nós sempre temos a tendência de fazer aquilo que nós já planejamos, que nós já queremos fazer. E se o Espírito vier nos inspirar uma ideia contrária, a gente recebe isso intuitivamente, como forma do pensamento. Eu penso em fazer uma coisa, aí eu tenho um pensamento que contesta aquilo que eu penso em fazer. É a boa influência. Nosso guia espiritual, quase sempre, ou sempre. E eu penso que o pensamento é meu, analisando o que eu quero fazer. E aí eu crio um argumento para fundamentar aquilo que eu vou fazer, que é um drible que eu dou na própria consciência. Minha consciência está sendo despertada. E aí o que eu faço? Eu escolho a companhia dos Espíritos imperfeitos. Eles vão aplaudir. A própria Ivone do Amaral Pereira, na encarnação, ela se chamava, se não me engano, não, foi depois da minha encarnação posterior, não lembro o nome. Ela, naquela encarnação, teve a ideia de cometer suicídio, que era moda na época, cometer suicídio por amor, porque o casamento era arranjado e o casamento arranjado para ela não foi uma pessoa que ela amava. E ela convenceu a outra pessoa a se suicidar com ela. E a origem estava lá no passado, quando ela, numa encarnação, foi irmã de Charles, no tempo da guerra, lá na guerra, chamada Noite de São Bartolomeu, em que um movimento católico da Europa massacrou os protestantes e mataram toda a família dela naquela encarnação. E ela sobreviveu naquela encarnação porque ela estava na casa de uma tia. E mataram o irmão dela, que era um líder lá do movimento protestante. A gente sabe da história, né? Foi uma armadilha que fizeram para eles. E ela, revoltada, ela jurou vingança. E adotou, na época eu tinha as comunicações de hoje, né, o nome da tia dela e ingressou lá na corte com o objetivo de conquistar o cara que liderou e que matou o irmão dela para se vingar. A rainha sabia, mas não gostava do genro, também deu cobertura. Mas no fim ela se apaixonou por essa pessoa. Ficou naquele conflito de amor e ódio. E essa pessoa, depois de desencarnada, nessa outra encarnação em que ela, eu estou dizendo que ela cometeu suicídio,
em espírito tentava demovê-la do lado. O seu irmão também tinha perdoado a pessoa, também tentava demovê-la do lado. Mas ela não deu atenção. Ela correu ao precipício, o outro que estava com ela desistiu de cometer o suicídio, mas ela não desistiu. Então o irmão correu junto com ela, tentando impedi-la. Ao mesmo tempo, o obsessor correu ao lado, estimulando-a a pular. E ela pulou. Porque deu ouvido ao obsessor. Então os espíritos maus estão ao nosso lado, assim como os bons. Deus não impede nenhum de nos influenciar. Por isso, a resposta do livro dos Espíritos. Tanto que, ordinários, são eles que nos dirigem. Mas nós é que decidimos. A responsabilidade é nossa. Eles podem ter uma participação, uma responsabilidade periférica. Também vou responder por isso. Diante da própria consciência da lei de Deus. Mas o maior responsável pelo ato que pratica é aquele que pratica. Então, nós temos que fazer as escolhas. E Jesus nos recomenda orar e vigiar. Vigiar o quê? Os nossos atos. E orar, buscar a sintonia com os bons espíritos. Porque uma boa oração, eu sempre digo, não é aquela dita dos lábios, apenas decorada ou lida. É aquela que a pessoa escolheu íntimo. Porque o Deus conhece o nosso interior, o nosso íntimo. Os espíritos superiores também. Nós temos que mudar o padrão vibratório, nos expondo, buscando essa sintonia para receber as boas influências. Porque quando eu me sintonizo com o meu guia espiritual, pela minha mudança vibracional, as ideias boas vêm, as ideias centrais vêm. E eu vou analisar, eu vou decidir. No começo, devido às nossas imperfeições, eu teria a tendência a não acreditar, a recusar. Mas isso é impossível, isso é difícil. É melhor continuar assim, é melhor fazer aquilo que eu gosto. E nós precisamos criar a disciplina do esforço. Eu vi uma palestrante, até que uma filha minha compartilhou, uma protestante, e ela falava que Deus não faz as coisas que nós temos que fazer, com outras palavras. Porque as pessoas acham difícil fazer tal coisa. E oram para Deus que Deus faça. Deus me torna uma pessoa boa. Deus me ajude a não cair em tentação, mas eu faço o quê? Eu esforço. Então vamos orar sim e vamos nos esforçar. Porque diz o Evangelho que às vezes o que nos falta é um pouco de e aí nós vamos ter a influência dos bons espíritos. E aí, para fechar, se os maus se comunicam em certo ambiente, é porque tem a ver com isso. Se não há comunicação de bons espíritos, é porque o grupo ou a pessoa não está dando possibilidade disso estar por aqui. Nesse sentido, até como complementando um pouquinho do que o seu Wilson falou, há um certo tempo atrás eu estava conversando com um amigo que frequenta a casa, o Wagner Spazin. Ele agora está estudando a questão de psicologia, e aí ele estava conversando, e ele estava estudando e comentando das situações que ele estava estudando, nessa questão das tuas atitudes e tudo mais. Por que em determinada situação como essa atitude ao invés dessa? Por que a gente às vezes toma atitudes erradas, na verdade, né? E aí a gente pode entender são mais influências, mais espíritos que estão ali assoprando. Pode ser, mas nem tudo é isso. Às vezes é a gente, a maioria das vezes, como o senhor falou, é a gente mesmo. Nós que temos nós que vamos ter a vontade, né, para fazer, e vamos dar o nosso jeito, criar argumentos e ao mesmo tempo, com isso, se a gente está com alguma determinada tendência a fazer uma atitude que não seja interessante, nós vamos abrir o nosso campo para que espíritos de ordem um pouquinho mais negativa vão chegar até nós. Na primeira casa espírita que eu frequentei, quando tive acesso ao espiritismo, que foi lá em Porto Alegre, Círculo da Luz, eu lembro que conversando com um senhor lá que era passista, Joaquim, o nome dele, ele comentou assim: são 15 dias, eu lembro dessa, são 15 dias tu te esforçando para te ter pensamentos positivos, tu já vai mudar a tua aura, o teu entorno, e tu vai bloquear
como é que se diz, a influência de espíritos negativos. Aí também entra a importância de a gente estar sempre olhando, vigiando não só as nossas atitudes, como o Wilson falou, mas os nossos pensamentos também, né? E rezando sempre, tá atento ao que a gente está fazendo. Teve, há bastante tempo atrás, conversando com o César, eu não vou lembrar o livro, falou de uma história de um livro que tinha espíritos negativos que eles tinham lá por missão prejudicar um casal que estava encarnado, uma família que estava encarnada. Mas aí, como eles faziam frequentemente o evangelho no lar, eles não conseguiam entrar. Eles não conseguiam fazer. Daí os espíritos negativos foram se dirigir ao superior deles, eles estão protegidos. Usava a propósito, nós morávamos no bairro Pascotinho, uns pradinhos aqui, 4 apartamentos, é isso, né? Nós morávamos no cima e tínhamos uma vizinha no apartamento da frente. E um dia ela veio dizer para a Irene, minha esposa, que ela via umas figuras horríveis que vinham até a cena que queriam pular e não passavam. E ela não entendia. Ela é protestante. A Irene explicou para ela o que era. Mas ela fica naquele dilema, porque aprenderam certas coisas como essas, que só o demônio que se manifesta. Ela não entende essa questão da mediunidade e não quis aprofundar. A escolha dela, a gente respeita. Prefere, às vezes estava até com medo de ser induzida a sair da sua religião e se tornar espírita. Porque nas religiões aí fora ainda dizem que o espiritismo é com demônios. E a pessoa tem essa ideia que são demônios que podem se manifestar, então ficam nesse grau de perturbação. E a conclusão que eu disse para ele, não sei se ela chegou na época, estou recordando, acho que sim, é que nós já adotávamos naquele tempo o evangelho no lar uma vez por semana. Sem dizer que a Irene ora todas as noites, eu às vezes não oro. Eu deito, ela com sono, já durmo, só faço uma ligeira reflexão das atividades do dia. Mas ela ora, e a oração dela é bastante longa. E então tudo isso cria uma barreira. E livros do André Luiz narram fatos em que as pessoas na casa eram protegidas pelo padrão vibratório da esposa. O marido tinha traído para sua companhia 2 espíritos que o encontraram numa casa de prostituição, se vincularam a ele. E quando ele vinha ao centro espírita, aí eles ficavam fora da casa, não. Então ele melhorava. E aí se queixava que saía e já passava mal. Mas na casa deles também não entrava, por causa do padrão vibratório da mulher dele. Então, quando nós desenvolvemos um padrão vibratório, nós criamos uma aura que nos protege. E que beneficia também as pessoas que conosco convivem. E quando mais uma pessoa fizer isso, como no caso do Evangelho do Lar, nós atraímos para nós o convívio dos bons espíritos. E também esse padrão vibratório que impede o ingresso. Não vai ter lá anjos com espadas que as pessoas pensam impedindo, mas é um padrão vibracional, é uma questão de afinidade. Na Terra mesmo as pessoas sentem-se bem nos lugares que vão. Uma pessoa que não gosta, no antro de perdição, não vai nem sentir-se bem. Na porta já começa a sentir-se incomodado. Por que vai entrar? E uma pessoa que gosta daquele ambiente vai ter dificuldade de entrar num ambiente de luz, num ambiente de paz, num ambiente de harmonia, porque ela está acostumada com turbulência, com agitação, com a excitação dos sentidos. Então ela vai fugir. E por isso pessoas escolhem lugares de jogatinas, de bebedeiras, de todos os tipos de satisfação dos prazeres carnais, em detrimento das coisas espirituais. Aí a escolha de cada um. Que tipo de espírito nós vamos atrair? Então fica alerta para nós, né? E isso é a parte do vigiar. Como eu disse, não basta orar de boca. A oração é excelente,
Mas orar é falar. Oração e agir, ação. Nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Se nós pudermos fazer de todas as nossas ações uma oração, do trabalho, fazer com prazer, colocar todo o esforço para dar o melhor, porque aquilo, nós estamos dedicando a nossa vida para ganhar o dinheiro. É a vida dedicada. Então vamos aproveitar e fazer o melhor. E isso já é uma oração. Porque nós, assim agindo, quando estamos trabalhando, que a gente, segundo o livro do Espírito, trabalha é toda ocupação útil, né? Não precisa nem ser remunerado. Nós somos colaboradores do Criador para a mudança do mundo para melhor, no ambiente, na vida social, onde quer que estejamos. Então, isso já é uma oração, nós já estaremos equilibrados. A hora que nós pararmos para levar o pensamento em prece, não precisará de muito esforço. Só uma quietação dos sentidos, dos pensamentos. Porque o mundo nos conclama, às vezes, a ficar na defensiva e ficamos agitados. E isso nos afasta dos bons espíritos e atrai para o nosso lado os espíritos perturbadores. Então, são alertas que nós devemos ficar sempre conscientes para não cair nessa jornada. Isso viriam de outras encarnações, é isso? É nosso grau de evolução, às vezes ainda não está tão evoluído, né? Eu acho que a grande luta, além de orar e vigiar, é com a gente mesmo. Refletir, na verdade, né? Tem coisas que não faz parte dessa vida da atualidade, mas te instiga a fazer aquilo ali, daí pode ser reflexo de outros, né? Daí tu tem que se doutrinar e tentar mudar aquela uma coisa, parar para pensar, não, isso não faz parte da vida do outro. O que eu tenho com aquela pessoa? Eu nunca conheci agora. O que eu tenho contra ela? Daí tu tem que voltar a refletir, não deve ser algo dessa vida, né? E pode ser algum resgate, tem pessoas que tu nunca viu e entra na tua família e tu não gosta daquela pessoa. É recém, tu não gosta da família, né? Tu sabe que aquilo ali não é confortável. Nós não podemos ser absolutistas. Isso é uma possibilidade bem grande. Eu não gosto da pessoa porque no meu inconsciente eu tenho a memória do que ela fez para mim ou do que eu fiz para ela. Mas também tem, como eu disse, a questão vibracional. Nós entramos num campo vibracional a menos de 3 metros do outro e sentimos a vibração dele. E em alguns casos, quando as pessoas são como Chico Xavier, o campo vibracional dele é muito mais extensivo. Então a gente se aproxima e já sente. Quem tem um mínimo de sensibilidade. E isso faz com que nós sentimos empatia ou antipatia pela pessoa. Que justifique, mas essa diferença das conquistas já realizadas, porque todos nós queremos ter um máximo de convívio de pessoas e queremos atrair os outros para o nosso padrão vibracional. Quem está na religião quer trazer todo mundo para a sua religião. Quem está fora quer que as pessoas fiquem lá fora, na sua companhia, nas suas festas, nas suas diversões. Porque nós somos seres gregários, nós precisamos compartilhar energias. E daí, essa demanda de companhias. Tem pessoas que escolhem ficar mais sozinhas, às vezes são questões particulares, mas a pessoa sozinha, ela acaba até adoecendo. Nós precisamos do convívio dos outros. E aquele que já tem condições de selecionar o melhor convívio, eu faça. Quando eu sentir dificuldade em relação à pessoa, é melhor manter distância. Então eu vou negar a ajuda ao próximo. Não, porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda mais se for inimigo, né? Não se pode ter para o inimigo o mesmo sentimento que se tem para o amigo. Você não pode desejar o mal dele e auxiliá-lo na medida do possível. Porque todos nós somos imperfeitos aqui na Terra. É a característica do nosso planeta. Não é do planeta, mas das pessoas que aqui ainda estão. Pessoas endividadas, bastante endividadas. E é um demérito, como disse a Sueli, faz parte da evolução. Nós somos criados simples e ignorantes. E por questões diversas, em algum momento, nós fizemos escolhas inadequadas. É um pecado isso, naquele sentido de Deus ficar revoltado e não apenas punir. Não, é um erro. Ele criou a lei de causa e efeito e mandou os missionários
Primeiro os profetas, começando lá por Moisés, depois Jesus e alguns missionários posteriores, e agora o Espiritismo nos esclarecendo sobre isso. Nós temos a escolha, mas agora nós estamos conscientes das consequências. E Paulo entendeu isso. Tanto que ele deixou dito, até falei isso ontem, né? Tudo me é permitido, ou seja, nada é impedido. A única coisa que nos impede de fazer alguma coisa é a lei quando nós somos descobertos do ar. Porque muita gente, mesmo tendo a lei que proíbe, a lei e o sistema da lei de proibir é a coerção. Se eu fizer um delito, eu vou responder por ele, pelo processo, e se condenado para a prisão. Essa é a parte coercitiva. Mas se eu conseguir liberar a lei, então nada me impede. Deus vai me pedir? Não, ele não impede. Mas ele completou. Mas nem tudo me compete. Porque tem a lei de causa e efeito. Da lei de causa e efeito eu não fujo. Porque a lei está gravada na minha consciência e minha consciência vai me cobrar. E aí, quando eu despertar para essa realidade, eu poderia desenvolver sentimento de culpa. E isso vai causar um dano muito grande para mim. E o único jeito de sair desse processo é pela reparação, a mudança de postura e praticar o bem. Mas quando essa família, por exemplo, que nos agrada, essa pessoa, aliás, que nos agrada dentro da família, não podemos nos afastar dela. Aí temos que criar uma técnica de convívio, porque muitas vezes uma pessoa assim se torna sugadora de energia, ela suga as nossas energias. Então eu preciso trabalhar essa questão e não deixar me abater. E um dos mecanismos é pedir a proteção dos espíritos superiores, já que eu não posso afastar da pessoa. Vamos trabalhar, porque se eu estou muito próximo dela, isso faz parte do meu processo de reparação. Ela foi colocada ao meu lado por alguma razão. Talvez, numa outra encarnação, nós fomos grandes antagonistas, inimigos mesmo, e que não houve outro meio de nos reconciliarmos senão colocar na mesma família. Consanguínea, ou através dos nossos irmãos, nossos cunhados, cunhadas, primos. Eles estão muito próximos, a gente não consegue ficar longe. E o pior erro é não querer se aproximar da pessoa. Nós estamos adiando o processo. A gente fica assim, quando fulano chega perto de mim, eu me sinto mal. E eu pergunto assim, mas se a pessoa chegar e você não vir, chegar por trás, você vai se sentir mal? Não vai nem se dar conta. Agora não virou, viu a pessoa já sentiu-se mal, mas daí é a pessoa que está com o padrão vibracional que ela gera e virou cara. Se existe alguma energia negativa, entrou no padrão vibracional, é preciso criar essa barreira. Deus dizia que não precisava perdoar, né? Que ninguém o ofendia. Preciso buscou a vida inteira tornar-se inofendido. Era o objeto dele, e tem certeza que ele adquiriu. Mas como é que a gente vai atingir isso? Pela experiência, no convívio com os irmãos, nas provas. Não adianta fugir. Como disse aquela pastora que eu mencionei há pouco, não guardei o nome dela, Deus não vai fazer esse trabalho por nós. Não adianta eu orar, pedir para que eu me torne uma boa pessoa, que aprenda a perdoar, se eu não existe. Então vamos agradecer as oportunidades. A vida para nós é uma vez. Seus percalços fazem parte. Dona Sandra, o que a senhora tem para comentar para a gente a respeito? Mas está bem claro, né? É bem por aí. O que eu entendo é assim. Bem como nossos pensamentos formam tanto para o bem como para as coisas desagradáveis, né? Vanessa, que hoje não se manifestou ainda. E eu acho que é bem por aí, né, gente? Eu estava refletindo enquanto o seu Wilson falava, querendo ou não, essa questão como a gente abordou ao longo do encontro inteiro, né? É a questão da vibração, mas ao mesmo tempo sozinho a gente acaba adoecendo, né? E às vezes mergulhando cada vez mais, né? Numa situação de depressão, né? E abrindo espaço justamente para chegar a essas más influências. Mas aí
entra justamente o Evangelho, a palavra, né? Tem aquela frase de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É a mais pura verdade. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, se estão participando aqui, é porque tem as palavras do Cristo junto consigo, né? Procurando trabalhar na sua reforma íntima, né? Mas a gente fazer uma reflexão, todo mundo aqui já passou por momentos mais para baixo, de maior dificuldade. Ele não foi lá no Evangelho abrir para procurar, para encontrar um conforto, uma paz, e a partir disso tu vai mudando a tua vibração e tu consegue, né? Tu consegue. Em alguma parte não lembro qual capítulo agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: ao lado de uma prova difícil, Deus sempre coloca uma consolação, né? Então, como o seu bispo falou, às vezes a gente vai adiante. Seja a sua vizinha, né, que tem uma mediunidade talvez um pouco mais extensiva e não quer trabalhar por medo, né? Seja se reconciliar com algum parente ou com alguém. Às vezes aquela pessoa já saiu do nosso convívio. Não precisamos falar de familiar, pode ser alguma pessoa que chegou perto da gente, se aproximou em um momento para ser instrumento do nosso sofrimento e depois foi embora e a gente ficou com aquilo. Na verdade, fazer a caridade, que é o perdão, né? O perdão, as pessoas estão mais bem para a gente do que para outra pessoa. Acho que é por aí, né? Eu gostava de uma outra coisa, por exemplo. A gente não pode olhar só assim, eu vou fazer o Evangelho para criar uma maravilha. Já seria evoluído, assim, né? Me ocorreu agora. Quando você acende uma luz, quem está nas trevas, vai em direção à luz. Se tem uma proteção, ele não consegue avançar além da proteção, mas ele ouve o que se está falando ali e vê o que está acontecendo. E se ele tiver vontade de sair da escuridão, ele pode mudar-se aos poucos, demonstrar essa vontade e abrir possibilidade de ser socorrido, porque ninguém está abandonado. Os piores espíritos, segundo a nossa visão, que estão nas regiões espirituais inferiores, vinculados aos seus grupos de espíritos perversos, não estão abandonados por Deus. Todos têm o seu guia espiritual que luta para tirá-los de lá. Se uma pessoa, por exemplo, cometeu suicídio, as pessoas dizem: não, está perdido. Segundo as religiões tradicionais cristãs. Porém, não está. Ele tem o seu guia, desculpa, estou com problema de fonação. Tem os seus guias espirituais, o seu guia espiritual, e nós podemos orar por eles para que sejam providenciados recursos. E o momento em que ele possibilitar esse socorro, ele será socorrido. Então, o nosso Evangelho no lar pode até atrair espíritos dessa ordem até um certo limite. Não ingressarão em nossa casa porque se tornariam causa de perturbação. Mas ficarão a uma distância suficiente para aprender dentro dos templos religiosos, ao redor e dentro das casas espíritas. Também nós temos, dentro das casas, aqueles que podem ser socorridos, que estão em melhores condições, e na periferia, alguns que inclusive são colocados aparelhos para reproduzir o que se fala na mente, para que eles ouçam e meditem. Então, daí a importância da oração individual ou coletiva, diferente, e o Evangelho. 9h30, chegamos no nosso horário, então vamos encerrar a nossa reunião. Alguém se predispõe a fazer a prece final? Eu estou falando meio ruim, mas como não é voluntário, até posso fazer. Pode? Então, agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de conhecimento, de principalmente nos conhecer, nos melhorar. Agradecemos ao Pai Maior, então,
por esse dia, por essa oportunidade. Pedimos pelos irmãos que não puderam comparecer hoje, que sejam abençoados onde estiver. Pedimos pelas pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, nos asilos, por todos os que andam pela rua, que não têm onde morar, não têm o que comer, que sejam acalentados, que sejam abençoados, seja levado em conforto a cada um. E agradecidos, então, damos por encerrar esse nosso estudo de hoje. Que todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, junto aos seus, aos familiares, aos amigos, aos colegas. Que assim seja.